Estamos, como sempre, bem representados aqui pelo time de gestão, com o time de research, falar um pouquinho de 2024, o que foram os principais eventos, fazer a clássica recapitulação e depois um pouco aí da direção, né? Para onde é que a gente caminha, para onde a gente está indo. Acho que com isso a gente já pode adentrar no conteúdo, né, Lucas? Falar um pouquinho da primeiro desempenho, né? Fechamento mês de dezembro foi um pouquinho mais morno, né? Um tom um pouco mais morno quando comparado com novembro, né? Que vocês vão lembrar que foi extremamente positivo, né? O destaque aí talvez dos produtos para o mês de dezembro ficou nos nossos produtos aí que misturam cripto com renda fixa, né? O Hashdex 20, o Hashdex 40 acabaram conseguindo navegar esse mercado um pouco de lado aí bem, tá? Então foi um mês mais ou menos no 0 a 0 ali para cripto em geral e os produtos ali temáticos indo um pouquinho pior, com exceção do nosso DeFi 11, que acabou surfando uma onda boa no mês de dezembro. A gente também trouxe aqui a nossa clássica tabela periódica, né, para a gente ver como é que esse ano fechou também para outras classes de ativo que os investidores estão bem acostumados, né? Mais uma vez, a gente teve cripto na liderança, né? O Nasdaq Crypto Index fechando muito bem o ano de 2024, né? O S&P, né, as ações lá fora também foram bem, né? Claro que numa ordem de magnitude menor do que do que cripto. E eu vou chamar atenção também para o dólar, tá, pessoal? Assim, a gente sempre faz questão de lembrar, e essa é uma pergunta recorrente nas reuniões de RI, se os nossos produtos têm hedge cambial, se eles se beneficiam do câmbio. A gente recebe bastante essa pergunta, então vamos deixar bem claro que todos os nossos produtos, sem exceção, se beneficiam de alguma maneira do câmbio, tá? Então, se vocês pesquisarem aí quanto que o Bitcoin subiu em dólar ou quanto que Ethereum subiu em dólar, vocês vão ver que o nosso produto BITH ou o próprio Hash 11 teve uma alta aí não só compatível com a alta de cripto, mas também beneficiado pela valorização aí do dólar frente ao real, tá? Então, a gente vê cripto também como uma forma de dolarizar o portfólio, como uma forma de proteger. O CDI, aqui, claro que é bastante atrativo, principalmente nos patamares que a gente está caminhando, mas ele ficou aquém do dólar e o dólar aquém do Bitcoin, né? Então a gente acredita que é um produto bastante interessante aí para quem também está preocupado com o cenário e está buscando uma forma também de diversificar, dolarizar, internacionalizar e globalizar, né, o seu portfólio com uma classe de ativo verdadeiramente global, tá? Então essa é a nossa tabela periódica aí com o ano de 2024 fechado, seguindo na rima de 3 anos muito bons para cripto, um ano mais desafiador, 3 anos muito bons, um ano mais desafiador. Vamos ver se a gente fecha a trinca aí com um bom 2025, tá? É disso que a gente vai falar hoje. Como sempre, né, para eu passar a palavra aqui para a equipe fazer as devidas introduções. Hoje estamos com Lucas Santana da área de Research, nosso gestor João Marco, e o Head da área de Research, Pedro Lapenta, para mostrar um pouco de como foi esse 2024 e para onde que a gente vai daqui para frente. O João agora vai falar um pouquinho do mês de dezembro aí, índice a índice, como é que foi aí esse mês. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, né? O mês de dezembro ele foi uma reversão aí, principalmente dos movimentos que a gente viu em novembro, tá? O mês começou ainda de certa forma aquecido, tá? Com a primeira metade do mês tendo ainda uma alta bastante substancial, tá? Do NCI, né? Então seguia ali um pouco daquela daquele momento que foi gerado com a eleição do Donald Trump, tá? E só que aí, num segundo momento, aí, ali a partir da segunda metade do mês, e o momento que marcou, digamos, a virada no humor do mercado foi a decisão do FONC, né? Enfim, a nota do FONC indicando que talvez a gente devesse esperar menos cortes de juros à frente, né, nesse ciclo de corte que a economia americana está passando. Isso foi um sinal para a virada de humor do mercado, tanto em relação a crédito quanto em relação a ativos de risco mais tradicionais. O NSAG estava subindo quase 10%, passou para o cenário negativo, e a gente viu muitos dos ativos que performaram muito bem ao longo de novembro entregarem boa parte desse retorno nessa virada de chave.
e daí por diante foi um mercado mais lateralizado, tá? Obviamente que nesse cenário, né, o Bitcoin segurou um pouco mais do que os ativos de menor capitalização do mercado. Em novembro, que a gente viu foi o contrário, né, o Bitcoin ficando bastante atrás dos ativos de menor capitalização, né, sem essa, essa escadinha. Né? O Bitcoin foi melhor do que o NCI, que por sua vez foi melhor do que o Ethereum, que por sua vez foi melhor do que o Solana. Tá? Mas foi um mês bastante negativo no geral. Tá? Quase ninguém salvou, só o Nasdaq 100 que teve um leve retorno positivo. Passar, por favor. Mas aí, quando a gente tira o zoom, né, e vai olhar para o ano como um todo, a gente vê uma performance muito boa, né, do mercado de cripto e dos mercados de risco em geral. Um ano excelente também para o ouro. Né? Então, a gente tem o NCI subindo mais de 100%, né, puxado principalmente pelo Bitcoin. Né? E também a gente teve um ano excelente para equities, né? O Nasdaq 100 e o S&P 500 também indo muito bem, prata indo muito bem. Né? Nessa tabelinha aí, que em linha com o que o Renato falou, né? O nosso grande, grande perdedor aí, né? Que perdeu mais de um terço de seu valor é o EWZ, né? Que é o índice F de Brasil nos Estados Unidos, ou seja, ele perde com a desvalorização do real e com a desvalorização do mercado acionário no Brasil. Né? Então, a gente sabe que o Brasil está passando por um momento bem, bem complicado para os mercados, então ele destoou aí, mas foi um ano bastante positivo para ativos de risco em geral. Tá? Por favor? Agora aqui, olhando, né, para os nossos índices ao longo do mês de dezembro, né, a gente teve todo mundo negativo, com uma única exceção, que eu vou explicar daqui a pouco, mas também repetindo aquele padrão, né, do Meta e o Web3, né, que tiveram performances muito boas, principalmente o Meta, com mais de 90%, ou cerca de 90% em novembro, caiu 14% agora, tudo bem, perdeu. A grande exceção que a gente teve aí foi o DeFi, tá? E o DeFi subiu quase 6%, principalmente por conta de um ativo, o Aave, que é uma plataforma de empréstimos on-chain, né? que ela registrou o seu recorde de volume depositado em colateral e teve um crescimento de quase 50%. O maior ativo hoje do índice de DeFi é o Aave, e, e ele literalmente salvou o índice. Se a gente tira o AVE da conta, ele também teria do negativo, como os demais. Tá? Mas, mais uma vez, isso é apenas uma reversão, né? A gente costuma chamar aqui no Brasil de correção. Né? Teve uma alta muito expressiva em novembro e essa foi uma correção. Mais uma vez, também olhando o ano como um todo, né? A gente teve os sistemáticos muito atrás do Bitcoin e do Ethereum, tá? Muito por terem, do Bitcoin principalmente, né? Mas se destacou muito, né, ao longo do ano. A gente teve, no início do ano, o lançamento dos ETFs, mas agora, para o final do ano também, ele deu uma outra arrancada na frente. Os ativos menores, só em novembro que teve digamos, por parte dos ativos menores. Mas entre os outros índices, digamos, alternativos do ramo, o nosso índice de momento, ele foi bastante bem, tá? Relativamente. Ele também tem uma exposição super elevada a ativos de baixa capitalização do mercado, mas ainda assim ele conseguiu performar bem acima do DeFi, do Web3, do Meta. Né? Então, ainda não temos produtos no Brasil com esse índice, a gente já tem na Europa, mas é bem provável que em 2025 a gente tenha uma surpresa aí nesse aspecto. Por aqui.
Maravilha, João. Eu assumo agora para... Bem, você falou muito aí sobre o mês de dezembro, recapitulou muito bem que novembro foi um mês super positivo, principalmente para os ativos digitais de menor capitalização de mercado. E eu acho que, bem, já que a gente começa aqui a segunda semana de 2025, vale a pena olhar para o ano de 2024, como o Renato e o João já apresentaram, foi muito positivo em analogia a 2023, então a gente está aí, né, completamos essa fase de recuperação de cripto, e a gente acredita que pelos ciclos de 4 anos que a gente tem vivido desde o início do Bitcoin ali, em 2009, na verdade esse ano também tem tudo para ser um ano positivo também para os criptoativos, e antes, né, de fato, a gente começar a explicar ou entender por que a gente continua acreditando em 2025 como um ano muito positivo, e além também, vale a pena fazer uma retrospectiva de 2024, principalmente ressaltando, eu acho, 4 tipos de eventos do ano passado que foram muito importantes para a classe de ativos e por que, na verdade, esses eventos eles não devem, na verdade, ser percebidos como catalisadores apenas de curto prazo, né? Na verdade, o desenrolar, né, as consequências desses eventos, na verdade, devem acontecer aí nos próximos vários anos. E a minha ideia aqui é justamente trazer esse gráfico, onde eu represento aqui em dólar também, como a gente mostrou há pouco, o NCI, né, o Nasdaq Crypto Index, seguido aí pelo Hash 11. E aqui identificar, essencialmente, durante esse ano, um conjunto de eventos, como eu estava falando, importantes, que trazem diversos aspectos aí, respostas, né, de cripto, da classe de ativos, a desenvolvimentos muito relevantes do ano passado. Primeiro, e eu acho que isso vale ser o primeiro ponto a ser destacado aqui, é que a gente, em 2024, assim como aconteceu em vários outros anos anteriores, a gente viu marcos importantes para tecnologia, né? Eu ressalto 2 aqui, né, que estão relacionados com os 2 maiores ativos do mercado, o Bitcoin e o Ether. O primeiro, a gente cobriu no call mensal aqui ao longo de abril, né? O primeiro foi a ativação da atualização DEMPUM no Ethereum, que traz aí o que a gente chama de uma fase nova de escalabilidade para a rede Ethereum. É muito importante para que essa nova plataforma tecnológica possa, de fato, no futuro, atender aí a demanda de talvez bilhões de usuários. E, de fato, ter esse novo sistema financeiro, esse novo sistema de programabilidade na internet, vivendo em cima dessa plataforma que já existe aí desde 2015, mas que a cada ano tem entregado novos aprimoramentos e atualizações que estão fazendo com que essa sua tecnologia se torne não só mais robusta, mas mais barata e mais rápida, fazendo com que as aplicações de fato de cripto possam florescer em cima dessa plataforma. Ela não é a única, mas hoje tá aí a plataforma que tem o segundo maior criptoativo do mercado, o Ether. Além disso, em abril, a gente também cobriu isso aqui, tanto no webinar quanto no call mensal, a gente viu o 4º halving do Bitcoin, no dia 20, né? E a gente sempre fala que o halving do Bitcoin é esse evento, a espécie de Copa do Mundo, né, do mundo dos criptoativos, que acontece aproximadamente a cada 4 anos e que ele mostra para o mundo todo, não só para o brasileiro, não só para o americano, para o europeu, para o asiático, mas para o mundo como um todo, e pela primeira vez a humanidade conseguiu criar um ativo que não tem dono, que tem uma política monetária pré-estipulada desde o dia 1, que não foi modificada desde a sua incepção e que, mais uma vez, né, teve o decréscimo aí da emissão à metade de novas unidades desse ativo, o Bitcoin, conforme previsto em código, né? E esse evento aconteceu no dia 20 de abril e, mais uma vez, ele aconteceu conforme esperado pelo mercado, sem nenhum tipo de solavanco. E isso é um marco muito importante, porque, mais uma vez, a política monetária desse ativo, um estoque máximo, uma oferta máxima definida, pré-estipulada, que não pode ser modificada, mais uma vez, ele ratificou a sua política monetária única dentro do universo de todos os ativos que você possa encontrar, não só no mercado tradicional, mas eu diria até que dentro do mundo dos próprios criptoativos, né? Esses 2 eventos são muito importantes, porque eles estão aí relacionados com os 2 ativos que compõem cerca de 70% a 75% do mercado de cripto e realmente são muito importantes para a classe de ativos. Na sequência, né, dos eventos envolvidos aí, os principais de tecnologia, eu acho que a gente não poderia deixar de ressaltar a evolução regulatória e até política de cripto em 2024. Né? Isso começa no dia 10 de janeiro, a gente também cobriu isso aqui, aquela nossa expectativa de que a abertura do maior mercado de capitais do mundo para esse tipo, né, de envelope no mercado regulado, para dar acesso aos criptoativos, seria um catalisador muito importante, e de fato o foi. Né? No dia 10 de janeiro, a gente teve a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. 6 meses depois, a gente viu, um pouquinho mais de 6 meses depois, a gente viu a aprovação dos ETFs de Ether nos Estados Unidos. E a gente começa a ver
né, uma performance de preço super relevante nesse período e também uma legitimização da classe de ativos, uma vez que agora sim o maior mercado de capitais do mundo tem um produto desse tipo, que a gente aqui no Brasil já tinha há vários anos, mas agora lá também existem esse veículo regulado que dá acesso, principalmente para o mundo institucional, aos ativos digitais. E outros dois eventos, talvez de magnitude igualmente importante ao longo do ano passado, foi ali no finalzinho de julho, a gente viu uma senadora americana, Cynthia Lummis, introduzindo um projeto de lei para a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. E aí eu acho que talvez o principal evento, né, do segundo semestre foi justamente a eleição do Donald Trump. Em dezembro, a gente cobriu aqui o desdobramento, como que os ativos de menor capitalização de mercado responderam positivamente à eleição do Trump. E a gente viu esse último rally que levou aí cripto para fechar, né, o MCI em particular, fechar em dólar o ano com performance de 3 dígitos. Na sequência, e isso está relacionado com essa evolução regulatória e política, a gente viu aí os primeiros fundos de pensão americanos começando a alocar em ETFs de cripto, não só os de Bitcoin, mas também os de Ether. Eu acho que o Pedro Lapenta já falou no ano passado, né, que 2024 provavelmente seria o ano que a fase institucional de cripto de fato começaria, e eu acho que isso é uma boa indicação de que esse movimento está cada vez mais forte, né? E esses 3 eventos aqui, eu acho que eles marcam, são bons exemplos dessa fase institucional, principalmente até dos fundos de pensão, aqueles investidores talvez os mais conservadores que você possa imaginar, já vendo a classe de ativo como uma composição de portfólio importante, né? E, por último, acho que política monetária, tanto para o bem quanto para o mal, vamos dizer assim, para os ativos de risco. Um evento importante que a gente teve, a gente também cobriu aqui em agosto, foi todo aquele movimento, né, do iene japonês, que trigou aí um sell-off de quase 25% em cripto, mas também em outras classes de ativos de risco. E naquele momento ali no curto prazo isso foi sim um chacoalho do mercado, mas na verdade a gente viu que poucos meses depois não só o NCA já tinha recuperado aqueles patamares de preço, mas até superado os patamares de preço que ele tinha atingido ali em março, né? No dia 18 de setembro a gente viu o primeiro corte de juros, né, até talvez bem atrasado em relação ao que o mercado esperava no começo de 2024, mas o primeiro corte de juros do Fed nos Estados Unidos. E, por último, esse último evento que até o João cobriu ali na performance de dezembro, esse comentário um pouco mais rockish, talvez, do Paulo, finalzinho de 2024, que puxaram um pouquinho a performance no final do mês para o lado um pouco mais negativo. Mas, no ano como um todo, a gente vê esses vários momentos, né? Primeiro, um movimento muito relevante no início do ano, o INSS subindo 72%, depois uma consolidação lateral por muitos meses, até atingir esse low aqui, que é essa altura do campeonato, o INSS estava fazendo 18% só no ano, até ele recuperar, atingir cerca de quase 50% no dia da eleição do Trump, e aí mais que dobrar ali aquela performance do ano acumulado até ali, para fechar o ano em 105% e mais uma vez, assim como em 2023, ter 3 dígitos, né, de performance. Um último ponto que eu queria ressaltar e para que se conecta diretamente, eu acho que o Lapenta vai falar na sequência, é que, bem, eu enumerei aqui 4 tipos de eventos de 2024 e eu acho que o importante aqui é que, olhando para essa classe de ativos e olhando para ela no longo prazo, nos próximos 10 anos, os 3 grandes elementos, eu acho que são os drivers de valor e de crescimento, de apreciação dessa classe, são esses 3 primeiros, ou seja, a evolução da tecnologia, saber que a tecnologia blockchain continua avançando, que os seus princípios, como é o caso da política monetária do Bitcoin, continuam sendo fortalecidos e ratificados a cada 4 anos nessa Copa do Mundo, né, no halving. Além disso, regulação e o próprio aspecto político de cripto continuando a avançar, a gente tendo arcabouços regulatórios fortes ao redor do mundo que permitam que a classe de ativos se desenvolva. E adoção. Adoção não só pelo varejo, mas principalmente adoção institucional. E agora a gente tem, com esse início da fase institucional de cripto, os instrumentos, né, no mercado regulado que podem dar esse tipo de exposição. E política monetária, a gente sempre fala, né? Acaba, no curto prazo, atingindo a classe de ativos, seja do ponto de vista negativo, seja do ponto de vista positivo, mas, na verdade, talvez esses choques sejam muito mais de curto prazo do que duradouros numa janela de muito mais tempo, aí quando você olha 5, 10 anos. Então, assim, focar nesses 3 pontos é muito importante e eu passo a palavra para o Lapenta justamente para ele cobrir um pouco onde que a gente está nesses 3 pontos e por onde que a gente para onde que a gente deve estar indo nos próximos anos. Boa. Obrigado, Lucas. E, mais uma vez, obrigado a todos aí que estão presentes. Casa cheia, bem cheia hoje, para começar o ano. Imagino o pessoal interessado aí.
estamos muito animados. E eu começo aqui só concluindo, adicionando um ponto ao gráfico que o Lucas agora explicou, né? E a gente estava até discutindo internamente esse mesmo gráfico numa reunião interna de comitê de investimento mais cedo aqui, a importância de estar investido, né, e de não ficar entrando e saindo, né? É um pouco daquele negócio de market timing, né, que muita gente tenta, e aqui em cripto não, é muito tentador por conta da volatilidade, mas assim, se você teve um ano excelente do NCI, por exemplo, né, que subiu 105%, em dólar, assim, isso aí é uma performance assim, absolutamente espetacular. E se você não tivesse investido, no, sei lá, em março ou em novembro, você não pegaria boa parte do movimento, né? Então, os movimentos são muito rápidos, são muito intensos. Isso acontece em equities de maneira geral, em ações, né? Em emerging markets, ação de países desenvolvidos menos, mas também acontece. Mas nessa classe de ativo emergente, isso aqui é mais relevante ainda, né? Então, por isso que já conectando agora com o que eu vou falar e com como o Luca terminou, né? A gente gosta de olhar a classe de ativos, né, com esse olhar de curto prazo versus longo prazo. No curto prazo, obviamente, que fluxo, liquidez global, taxa de juros, política monetária tem algum efeito, mas assim, se a adoção, se utilidade, se a tecnologia, se regulação não avançar no longo prazo, isso daqui não vai andar, né? E a gente está vendo nessas três agendas, né, de inovação, adoção e regulação, anos muito promissores pela frente, né? A gente comentou no call de dezembro, logo após a eleição do... Não, foi em novembro mesmo. Logo após a eleição do Trump, que a gente já vinha, de certa maneira, animado, lembrando da importância dos Estados Unidos, né? Que a gente vem batendo nessa tecla. Obviamente, isso aqui é uma tecnologia global, por definição, acontece em vários países do mundo ao mesmo tempo, mas assim, a importância do mercado americano não dá para ser subestimada, o maior mercado de capitais do mundo, o regulador lá é um regulador influencer, vamos dizer assim, dita, né, o norte de como devem funcionar as coisas, e aí a gente viu finalmente algum consenso no Congresso americano. E aí, com a eleição do Trump, e o Trump com um apoio público, suportando a tecnologia, suportando Bitcoin, suportando mineração dos Estados Unidos, querendo fazer a tecnologia se desenvolver nos Estados Unidos, trouxe uma injeção de ânimo assim completamente diferente. E aí, né, começou a performar, e a gente agora vai entrar na fase de execução, né? Campanhas políticas, a gente sabe como é que funciona, né? Tem a promessa, mas agora tem a execução. Mas assim, tudo indicando que a gente vai ver um bom ano de 2026, 2025, 2026, no ponto de vista na regulação. Na inovação também está acontecendo, e aí a consequência disso é a adoção, né? Então, a gente trouxe, né, esses bullet points aqui para conversar com vocês, né? E a gente tem mais detalhes aqui para frente, né? Mas basicamente, né, dentro de inovação, como é que a gente está vendo? O Lucas brevemente explicou nessa questão, que as blockchains, principalmente as plataformas de contrato inteligente, né, estão passando, ou passaram, boa parte delas já passou por um grande processo de aumento da escalabilidade, né, que tem impacto em custo, tem impacto em quantidade de transações, em complexidade de transação, que isso é muito importante para trazer os milhões de usuários que estão começando a usar essas plataformas, né? Tem muita coisa em experiência do usuário, né? Que é importante também acontecendo, né? Que isso dentro da inovação é super importante, né? A gente já viu o caso da Polymarket, por exemplo, que se tornou um caso muito emblemático nas eleições, mas parte porque era legal, o negocinho era informativo, mas parte também porque era muito fácil de usar, né? Então, assim, esse é um grande trend que a gente está acompanhando e muita coisa acontecendo, né, nessa linha. Tem a questão de tokenização, que talvez seja o maior assunto, né, que a gente tem pelos próximos ciclos, né, que é, né, basicamente trazer ativos do mundo real para existir ou coexistir dentro dessas redes programáveis, né, e usando as aplicações descentralizadas, usando DeFi, usando uma série de funcionalidades que só essa tecnologia permite, né, obviamente, né, muito atentos nos novas aplicações, né, que é o que as pessoas no final do dia vão acabar usando, né,
e questões de programabilidade em algumas determinadas redes também melhorando, né? E a questão de novos ETPs de cripto. A gente está vendo uma série de produtos inovadores, com alavancagem, com mistura de cripto com não cripto, com mais temáticos, Delta, Market Neutral, uma série de diferentes produtos sendo criados, que já seria meio que a segunda fase aí de produtos, né? E cada um tem, obviamente, cada inovação dessa tem um impacto maior no nível das aplicações, outro, né, no lado das soluções de escalabilidade, outro tem impactos maiores nas próprias camadas de liquidação, né, e nas plataformas de contratos inteligentes. E é um pouco disso, né, que quando a gente vê a indústria toda, né, que a gente defende que assim, a exposição diversificada através de um índice, né, é a melhor maneira de você surfar tudo o que está acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo em diversos lugares, né? Então, a gente consegue dizer tendo uma exposição diversificada, você vai surfar tudo que está acontecendo, né? E se puder passar para frente, né? Esse é um pouco do lado da inovação, né? E a gente, do lado da adoção, né? E a adoção acho que vale. Tem dois tipos, né, que a gente fala aqui, né? Tem a adoção da tecnologia como usuário no final, na ponta, né? Por empresas, por consumidor final e como solução tecnológica, e tem a adoção como solução de investimento, né? As pessoas comprarem os tokens acreditando que o token serve como função de investimento, que é um pouco que está acontecendo, né? Então você tem essas duas frentes, né? Então é o que a gente fala aqui, né? No tema da adoção da blockchain como infraestrutura, como tecnologia, né? Vai beneficiar todo mundo, né? Obviamente que o blockchain como infraestrutura, as plataformas de contratos inteligentes que têm mais utilidade, por exemplo, que é utilidade diferente do que o próprio Bitcoin, se beneficia mais diretamente, né? A questão de varejo, né? Adoção por varejo, né? Isso vai aplicar, vai ter muita e como uso, né? Como uso da tecnologia, né? Impacta a indústria como um todo, mas naturalmente vai ter um efeito maior nas aplicações, que por sua vez dependem das plataformas de contrato inteligente para existir e funcionar, né? Mas o efeito mais direto é nas aplicações, né? Do ponto de vista das empresas, né? Você tem inúmeras empresas, muitas ainda nos Estados Unidos, mas a gente está vendo um movimento cada vez mais sendo mais espalhado para outros países do mundo, adotando, por exemplo, o Bitcoin como uma reserva para manter em caixa, né? Que é o caso do MicroStrategy, mas tem vários outros casos. Algumas mineradoras de Bitcoin nos Estados Unidos estão fazendo isso. Tem o caso do Metaplanet no Japão, tem vários outros casos nos Estados Unidos, né? Além da, assim, o Mercado Livre tem, né? A Tesla tem, inúmeras empresas têm dentro do seu balanço, mas isso aí é um começo, né, de uma tendência muito grande. O impacto disso maior, né, com dessa estratégia aí é em Bitcoin, né? Talvez Ether, que a gente está começando a ver também fundos de pensão, empresas também olhando para o Ether como uma maneira de diversificar, né? Mais na demanda de investimento e menos na utilização daquilo como para algum propósito, né? Além de investimento. Obviamente que a questão de fundo de pensão e endowments, que o Lucas comentou bem, a gente já viu alguns fundos grandes nos Estados Unidos, a gente já viu em outras jurisdições também, como investimento, de novo, né, bastante focados em Bitcoin e Ether, mas assim, bem incipiente, bem incipiente. Então, e lembra, né, não é só Estados Unidos, é para todos os países do mundo, e a gente acha que a adoção vai acelerar daqui para frente, conforme a regulação melhorar. E, por último, né, do ponto de vista de adoção de investimento também, é a questão de estados soberanos, né? Eu acho que isso aí seria a última etapa, né? Mas a gente tem visto, né? Já tem alguns países que já fizeram, o Salvador, um dos mais famosos aí, mas, assim, tem um projeto de lei nos Estados Unidos sendo discutido, né? Num novo Congresso, com um novo grupo político assumindo o poder, com o apoio do presidente, com o apoio de todo o grupo de apoio dele, para montar um pacote de reservas estratégicas de Bitcoin nos Estados Unidos, né? Assim, o que é mais que a gente precisa, né? Imagino que acontece o efeito colateral disso em outros países, né, onde o dólar, que já continua sendo a reserva de valor do mundo, compra a melhor reserva de valor do mundo que a gente acha, né? Então, assim, você vai ter uma corrida por isso em outros países, né? Então, assim,
Muita coisa legal acontecendo do ponto de vista de adoção, né? E, por último, né, na regulamentação, na regulação, né, tem algumas agendas. Aqui está bastante focado ainda nos Estados Unidos, mas, como eu mencionei, os Estados Unidos estavam para trás, e a gente vem batendo nessa tecla ao longo dos últimos meses de que isso aqui, os Estados Unidos destravando uma enxurrada, né? E a gente sabe quando os Estados Unidos decidem fazer alguma coisa, eles fazem muito bem. A gente está vendo o que está acontecendo com o AI, que é um negócio surreal, muito concentrado em empresas americanas. Tem a conexão com cripto também, a gente pode falar em um outro momento disso, mas tem algumas coisas muito interessantes que estão acontecendo na regulação dos Estados Unidos, né? Então, basicamente, você tem um bloco assim, de coisas padrão, assim, por exemplo, que é a nomenclatura cripto, né? Hoje, somente Bitcoin e Ethereum que tem classificação com clareza, né? Na lei americana, tanto que as duas já têm ETF nos Estados Unidos, mas você tem todo um trabalho para fazer com todos os restantes dos tokens, né? O token pode ter muitas funções, então ele precisa de definição clara. Isso é um dos trabalhos de regulação que vai acontecer, né? A gente acha que vai ter um impacto muito importante nas aplicações, principalmente, tá? DeFi é um dos principais, talvez, beneficiados dessa mudança, né? Não é mudança, né? Dessa evolução, né? Dessa clareza. A estrutura de mercado em si, né? Obviamente que beneficia a estrutura como um todo, né? Quem que pode fazer o quê? Quem que pode negociar? Quem pode custodiar? Quem pode vender? Quem, entendeu? Quem pode emprestar? Quem pode fazer tudo em volta dos ativos digitais, né? Isso é bastante importante. Então, se a gente vai ver junto, e esse ponto também junta com o último aqui, que é o Staff Accounting Bulletin, que é um, um, um anúncio, né, de lei sobre que fala dos bancos comerciais se podem ou não deter ativos digitais em nome de clientes, né? E isso é muito importante porque a gente acha que vai ser reformado isso aqui ao longo do ano, mas isso vai abrir para os bancos comerciais americanos, né, que são os maiores detentores de dinheiro em nome de clientes do sistema, para custodiar ativos digitais, né? E oferecer produtos em volta, né? Então, assim, isso não pode ainda nos Estados Unidos, né? Então, isso é muito, muito, muito relevante. Né, você vai abrir o JP Morgan, você vai abrir o Bank of America, o Chase, enfim, né, todos os bancos americanos para poder tocar ativos digitais e oferecer mais produtos em volta dos ativos digitais, isso é muito relevante. Né, e uma outra coisa bem relevante também, que afeta diretamente ou impacta diretamente os bancos, mas bastante em cripto, né, e que é o Stablecoin Act. Né, que é o Stablecoin, né, só um breve comentário. Hoje tem em torno de 200 bilhões de dólares, né, já emitidos nas mais diversas redes de contratos inteligentes, e é a maior aplicação rodando, vamos dizer assim, dentro de blockchain. Só que hoje ainda não está com os players regulados podendo tocar isso direito, né? Então, só que já tem 200 bilhões de dólares, já tem uma negociação muito grande. Foi um dos grandes achados do ciclo passado, né, do ponto de vista de inovação, mas ele está entrando agora na fase institucional, aonde com esse Stablecoin Act a gente imagina que, de novo, o JP Morgan, o Goldman Sachs, o Bank of America vão emitir suas stablecoins nas redes públicas e algumas privadas também, mas isso vai abrir um mercado de trilhões para essa tecnologia, né? E a gente só Deus sabe o que vem depois, né? Então, é muito, muito, muito relevante isso. Obviamente que, né, o Stablecoin Act ele impacta mais aonde eles são emitidos, né, que são as plataformas de contratos inteligentes, mas eles também circulam pelas aplicações e também tem um impacto, né? Então, é um pouco dessa... Tem um último ponto aqui, que é a contabilidade de valor justo para manutenção de ativos digitais. Isso é muito relevante para aquelas empresas que eu comentei agora, que estão querendo botar ativos digitais em seu balanço, principalmente o Bitcoin, né, que eu comentei, da MicroStrategy ou do Mercado Livre, enfim, tem que ter um guia, né, de clareza, né, da questão da contabilidade, né, tem uma questão de que você só pode marcar para baixo, não pode marcar para cima, tem algumas deficiências ainda na contabilidade, mas tudo isso faz parte da agenda toda de regulação que vai limpando as amarras da indústria. Entendeu? Então, de novo, né, a gente continua muito animado, regulação super, super favorável, adoção institucional
como investimento acontecendo, adoção como utilidade acontecendo, mais coisas sendo levadas para dentro de blockchain, mais aplicações sendo criadas, né? Tudo isso e avanços tecnológicos sendo acompanhados, né? Então, assim, tudo isso nos deixa muito animado para continuar apostando nisso aqui como uma das maiores teses de investimento, talvez a maior tese de investimento dos próximos 10 anos, disparado, na nossa opinião, né? Na nossa frente aqui. Entendeu? Então, encerro essa parte aqui com, né, o último slide, né, falando de onde a gente está no ciclo, de novo, né, que a gente sempre gosta de fazer, e não esquecer que é muito importante para investir nessa tese de investimento ter uma visão de longo prazo, entender que tem volatilidade, que a volatilidade nesse estágio faz parte do processo, né? É um negócio que está sendo construído do zero, está rompendo barreiras de vários mercados, está reformulando o sistema financeiro mundial, reformulando o conceito de capital, reformulando o conceito de reserva de valor, né? Com retornos espetaculares. Obviamente que isso não vem de graça, vem com volatilidade, né? A gente trouxe esse estudo aqui, que foi uma provocação até do nosso gestor aqui, do João Marco, e a gente fez um estudo aqui dentro do time de pesquisa, que é o seguinte, né? Isso aqui eu estou trazendo só do Bitcoin, porque o Bitcoin é a nave-mãe, mas o Bitcoin também ele bom, com mais tempo de vida, né? A gente trouxe esse estudo aqui que desde 2010 é a primeira transação comercial Pizza Day, né? Que marca o início da formação de preço de Bitcoin. E a performance anual, a volatilidade anual e mais para a direita aqui são o número de ocorrências de correções de curto prazo acima desses patamares que a gente colocou aqui. Então, como é que a gente lê essa tabela aqui, né? Por exemplo, em 2010 subiu 310%, 309%, com uma volatilidade alta, 170%, e ao longo do ano tiveram 12 ocorrências de correções de 10% ou mais, né? 2024, por exemplo, né, para o outro extremo agora, o último ano, a gente teve uma alta de 112%, a volatilidade, você vê que ela vem numa tendência de queda, né? A volatilidade realizada dentro de 2024 foi em torno de 53%, né? E mesmo assim, a gente teve 9 ocorrências de 10% ou mais, né, de correções, né? Tiveram 3 ocorrências de quedas de 20% dentro de um ano de 112% de alta no Bitcoin, né? Então, isso são anos de alta, tá? No ano de queda, obviamente que isso daqui ele piora, né? Então, o último ano de queda, 2022, FTX, Terra Luna, bancos explodindo, um monte de coisa acontecendo, né? Tiveram 18 ocorrências de quedas de 10 ou mais por cento, 6 ocorrências de 20, só que teve uma de 50, né? Então, quedas de 50, obviamente, que são brabas. Mas, olha a janela toda, né? Quando a gente sai do dia a dia, sai do gráfico, sai dali do trade, né? E você olha uma janela de 15 anos, 16 anos, né? Esse negócio saiu de 0 para 2 trilhões de dólar, uma das maiores criações de valor da humanidade. A gente continua, né, com esse pitch todo aqui de que vai continuar, mas ele tem essa característica e é importante que as pessoas saibam que é assim, está melhorando, né? Esse é um dos achados aqui desse estudo, e dá para ver pelo tom das cores aqui que a gente coloca aqui de vermelho das quedas, né? Está melhorando, a volatilidade estrutural está caindo, mas ainda mesmo assim, dentro de cenários de alta, anos de alta, você tem muitas ocorrências de quedas. Obviamente que no cenário de baixo ainda tem também, mas a tendência de longo prazo está lá. Então, isso aqui é muito importante. A gente acha que todo mundo tem que entender isso muito claramente, que é muito mais fácil de navegar a história de longo prazo sabendo que isso vai acontecer. Inclusive no size, inclusive na sua decisão de entrada e de saída, nessa decisão de continuar investido, que é muito importante, como eu mencionei, em 2024, se você não tivesse investido em março, se não tivesse estado investido em novembro, você não teria pego uma alta de 100 e tantos %. Entendeu? Então, é muito legal isso aqui. E João, traz alguma coisa para a gente aí? Você que Só provocou destacar. esse... Exato, exato. Enfim, justamente porque a gente está num ano, né, que é o terceiro ano, né, em geral, dessa trinca
de anos positivos, né, que o ciclo traz, né, e a ideia foi justamente mostrar, né, que até nos anos positivos você tem, né, drawdowns muito relevantes. Quando a gente olha, por exemplo, a 2021, seria o ano equivalente, né, do último ciclo, um ano muito bom também, alta no final do ano de 57%, mas essa alta chegou a ser maior que 100%. O ano fechou já num momento de queda ali com o início da guerra da Rússia com a Ucrânia, inflação nos Estados Unidos, uma variante da Covid, né, o finalzinho ali de 21, mas a gente chegou a ter uma alta bem superior a 100%, né, e quando você vai olhar, é um ano que você tem uma queda de mais de 50% dentro desse ano. Um ano muito bom, mesmo assim, você está aqui mais de 50%. Né, você tem 3 quedas de 30%. Tá? Então, justamente para trazer essa noção de que se o mercado, digamos, em algum momento aí, nesse mês que vem, outro, tiver uma queda de 30%, não significa que o ciclo acabou. Tá? Em 2021, a gente teve uma queda de mais de 50% no meados do ano. E o all-time high, né, que ficou registrado como a máxima do ciclo, foi ser em novembro, foi acontecer em novembro só. No meio do ano, você estava com um drawdown de 50%. Então, apesar da gente identificar esses grandes ciclos, né, nessa frequência de 4 anos, né, como falou, a Copa do Mundo de cripto, a gente tem muitos espaços para acontecimentos muito substanciais dentro das fases desse ciclo. Né? Então, dentro de um ano, você pode ter uma perda muito substancial sem significar que você está mudando de fase no ciclo. É mais ou menos essa mensagem que a gente iria trazer com esse estudo. Boa, mas é isso. Quanto mais as pessoas souberem como é que funciona o negócio, mais fácil para navegar esse negócio, né? E não perder a oportunidade. A gente acha que é a maior oportunidade que tem no mundo hoje. Não dá, um negócio muito relevante. Muito, muito relevante. E aqui no Brasil, as pessoas já estão mais avançadas. Vocês que acompanham a gente aqui já estão acompanhando isso faz tempo, entendeu? Então, só para ajudá-los aí a surfar e entender que faz parte e não tirar o olho da bola para o longo prazo, que se adoção, se regulação e se a tecnologia está avançando, isso aqui vai continuar indo. Tá? E, Aí a gente, Lapenta, só eu passei. uma dúvida ainda sobre o estudo interessantíssimo que você mostrou. O nosso ouvinte aqui perguntou sobre a janela dessas correções, né? São drawdowns de janelas diversas, não é isso? São janelas diversas. Como é que a gente fez esse cálculo? É assim, vamos supor, está em 100, caiu para 90, caiu 10%, né? Aí marcou uma ocorrência. Aí voltou 92, 93, 95, voltou para 100. Caiu de novo para 90, segunda ocorrência. Aí de 90 foi para 81, mais uma ocorrência de 10%, entendeu? Então são quedas a qualquer momento, né? Do ponto anterior, de 10, nesse caso aqui, medido em 10%. 20 é a mesma coisa, tá? Então, se você está investido, tomou um drawdown de 10, marcou. Tomou outro, marcou. Entendeu? São as ocorrências de quedas, qualquer queda de 10%. Tá? E aqui é medido na janela diária, porque a gente pegou pelo... Porque tem movimentos intraday que aumentaria essas ocorrências, tá? Mas isso aqui são os closings nos fechamentos de diários. Mas, assim, qualitativamente, eu acho que a conclusão é exatamente essa, né? O João deu o exemplo de 21, de fato, dentro do ano a gente teve aí mais de 100% de performance, apesar da janela completa ser 57, mas 2020 eu acho que é um ano muito representativo também, de que em março, em cerca de 2 dias, você caiu ali 50% durante o surto ali, o início, né, dos lockdowns devidos à pandemia. E o ano como um todo, o Bitcoin multiplicou por 4, né, com 300% de performance. Então, assim, eu acho que é justamente essa ideia de estar investido ao invés de tentar sempre temporizar ou tentar cronometrar ali exatamente a sua entrada, mas estar sempre participando dessa classe de ativo, porque se essa história de 16 anos do Bitcoin nos ensinou alguma coisa, que de fato vale a pena esperar aqui nessa classe de ativo por causa dessa adoção crescente, regulação avançando e inovação crescendo também. E eu
Eu passei por cima aqui dos slides de onde a gente está no ciclo, né? Que talvez seja é, tão importante quanto, né? Para a gente não esquecer, né? É, Inclusive, ô Lapenta, eu recebi uma pergunta aqui que pode ser um bom ensejo aqui para você falar dos ciclos, né? O Arthur perguntou aqui, tem algum motivo específico para a queda histórica no quarto ano do ciclo? Ou seja, a gente já está vendo aí pelo slide que você colocou que a gente ainda tem uma pernada aqui, se a história se repetiu, ao menos rimar, tem ainda uma pernada aí de parte dessa alta, mas a gente viu também nessa tabela que você colocou agora que quase que de forma cadenciada e repetitiva, a gente tem ali 3 anos bons e um ano de correção. Tem um motivo? E aí o Jorge já se antecipou aqui perguntando, pô, já que é essa ordenzinha certinha, é melhor ele realizar aí os lucros de até agora e esperar para passar o próximo sell-off, né? Como é que tá a sua cabeça em relação a essa repetição e como tratar um iminente ou inevitável quando vier, que eu acho que é cedo para falar disso, na minha opinião, mas quando vier essa queda aí, por que que ela acontece dessa forma tão rimada? Se é que tem um motivo. eu vou começar respondendo com um disclaimer jurídico, né, do time de Lido, né, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né, E sabonete, nem queda, e nem queda e passada nem também é queda garantia. passada também é garantia de queda futura, né? Então, é, é, mas é meio sabonete a resposta, mas obviamente a gente está olhando para o passado e tentando prever o futuro aqui e ver se tem algum paralelo, né? Assim, muitos dizem que é por conta do ciclo de halving, né? Que é o relógio do Bitcoin aí, que ele traz essa cadência aí de 4 anos pro, pro mercado. Cada 4 anos muda a política monetária, né? E aí você tem no pós, né? Esse é um dos gráficos que a gente traz aí, né? Que você tem uma performance muito forte nos dias consequentes do halving, né? E depois aquilo cai num grande ajuste de mercado, porque, né? E- mas assim, não tem muito, assim, não tem muito mais do que isso, né? Para responder. Nos 3 ciclos passados foi assim, né? Eu poderia dizer que são e é um jeito de olhar, né? Vou botar o próximo slide, Lucas. É, a gente vem tentando achar uma maneira de olhar que é, por exemplo, que é essa regressão logarítmica da combinação do valor de mercado do Bitcoin e Ether, por exemplo, né? Que são os dois ativos dominantes aí da indústria. Sendo a linha amarela o valor justo, né? O verde seria meio que a linha de baixo, acima seriam os limites de alta obviamente a amarela seria a tendência natural das coisas, né? Quando você passa muito tempo acima daquilo, depois o retorno à média traz você para a linha amarela, né? A gente está abaixo, né? A gente está nesse primeiro momento aqui, com toda a nossa leitura do que está acontecendo de novo, demanda, adoção, tecnologia, regulação, blá, 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 tudo que a gente falou aqui, que vai continuar 2025 e que possivelmente vai passar da linha amarela. Na hora que passar, vai ficar um tempo lá para cima e depois vai voltar para a média. Mas assim, eu não sei se tem outra grande explicação, João. Você tem algum outro ângulo aí? A forma como eu vejo isso, eu concordo com você que o processo ele tem a relação ali com o halving, né? O fato desse ciclo ser de 4 anos, etc. Ele tem a ver com o halving, você gera uma... o halving é um evento muito noticiado, ele chama a atenção das pessoas. O halving também é um evento que ele é muito educativo sobre o Bitcoin. As pessoas, para entenderem o que é o halving, elas acabam indiretamente sendo forçadas a entender melhor o que é o Bitcoin, etc. Tá? E a gente sabe que um tempo depois, né, quando os mineradores queimam, né, a sua reserva estratégica ali, você passa a ter uma escassez, né? O mercado ele passa por um ajuste, né, muito substancial de oferta, né? Uma redução de oferta que empurra o preço para cima. E eu acho que acontece depois, né? E pelo menos que a gente observa isso trabalhando no mercado, né? A segunda vez que eu estou vendo esse filme aí, de dentro do mercado, que você começa a ter uma procura muito grande. Pessoas, quando o Bitcoin começa
mostrar esse comportamento, né, de valorização forte, você começa a ter uma procura maior. Então, você tem um ciclo retroalimentativo, né? E isso, num cenário em que a oferta está né, restrita em relação ao que era, né, isso gera uma condição que faz com que o preço descolhe o seu fundamento para cima, a famosa bolha, né? E isso sustenta. Enquanto tem mais gente entrando no mercado, a partir do momento que esse movimento perde força, né, que o preço começa a se estabilizar e para de entrar gente, você tem que é o estouro da bolha, né, é o momento que o preço volta para a direção do fundamento. Quer dizer, isso é uma interpretação que não discordo da sua explicação, Lapinto, mas isso é uma outra forma de olhar para né, de dar nome para os mesmos eventos. Se eu fosse, boa, não, se eu fosse fazer um prognóstico, se, né, 2026 seria esse ano de ajuste, eu chutaria com a informação que a gente tem hoje que ele vai ser menor ou talvez bem menor obviamente que ele depende de 2025, né? Depende de quanto subir 2025, que a gente acha que é um ano de alta, mas a sensação que ele é uma queda mais suave, dado essa nova grande fase aí que demorou 15 anos para chegar, que é a fase institucional de cripto e Bitcoin, que demorou 15 anos para ser constituído e construído. Eu acho que tem uma mudança estrutural no mercado de Bitcoin, exatamente com aquela adoção que a gente falou, naquele slide, alguns slides atrás a gente estava falando de adoção, e essas entidades que estão passando a incorporar o Bitcoin, né, nas suas estratégias, etc., essas entidades têm um poder de capital capaz de fazer diferença para entrar comprando no mercado na hora que o preço vai baixando. Então, pode ter, de fato, mas o que eu diria é que o overshooting que tem, eventualmente, né, que o preço cai demais, sei lá, por exemplo, em 22, né, tem entrevistas minhas falando isso, não estou inventando agora, falar, cara, não tem nenhuma razão para o Bitcoin estar custando 16 mil dólares, 15 mil dólares. Isso que aconteceu ali claramente foi um overshooting. A correção foi mais do que o correto. E você tem entidades com bolso fundo, indivíduos alinhados com o interesse de lucrar com essa oportunidade do mercado, fica mais difícil você ter um descolamento dessa natureza para baixo. É isso. A gente, pô, foi bastante. Tem mais alguma pergunta, Renatão? Eu acho que tem bastante. Eu acho que o próprio Arthur aqui, ele também perguntou sobre os ciclos e naturalmente ali pediu uma opinião nossa a respeito de como se posicionar, né? E outros investidores aqui também comentaram que vem surfando essa alta de 2024. E aí o que fazer agora, né? Fica numa posição onde provavelmente o percentual do que você dedica a cripto na carteira está maior do que quando você entrou, possivelmente até o dobro. E aí se vê numa posição, poxa, será que eu apuro ganho, apuro parcialmente, né? Quais são as alternativas, né? Acho que vou passar a palavra para o nosso time, mas nas interações que eu tenho tido com assessores em geral, eu acho que não, acho que tem basicamente três opções que eu tenho visto as pessoas fazerem. Uma é você não fazer nada, né? Então, mas assim, não fazer nada, você claramente está desenquadrado ali da volatilidade inicial, do perfil da sua carteira inicial, principalmente se a sua posição de cripto está o dobro do que ela estava inicialmente. Uma alternativa seria você fazer algum ajuste no resto da carteira, algum outro ativo de risco que você tenha na carteira, que esteja decepcionando ali o seu prognóstico, você pode ajustar algum outro ativo de risco dentro da carteira para ceder espaço para você, vamos dizer assim, jogar o seu risco mais voltado para a classe de ativo que você gosta ou que você privilegia ali, se for o caso de cripto. Outra possibilidade é você fazer uma revisão da sua alocação alvo de cripto, né, dado o seu entendimento de fundamentos,
sua familiaridade maior agora com a classe, você realizar a parte desse ganho, mas estruturalmente ter um percentual maior da sua carteira. E por último, o que eu já vi pessoas também fazendo é, olha, vou apurar parte do ganho, porém, dentro do meu percentual de cripto da carteira, eu vou aumentar a assimetria desse investimento. Então, vocês viram no início da apresentação, e principalmente quem estava aqui no call mensal de novembro, que a gente tem fundo de investimento ativo, né? O Top Performers, por exemplo, Hashdex Top Performers subiu 90% no mês de novembro. A gente viu o Web3 11, viu o Meta 11 também tendo um desempenho bastante vigoroso em momentos onde cripto está indo bem. Se a gente seguir essa toada de um bull market em 2025, é possível sim que algumas teses mais assimétricas tragam ganhos ainda maiores. Então já vi também pessoas optando por voltar para o percentual de cripto que elas tinham na carteira, mas aumentando a assimetria desse portfólio. Então, são essas as opções: fazer nada ou fazer nada, porém se desfazer de algum outro ativo de risco para manter a volatilidade da sua carteira, fazer uma mudança estrutural do quanto você quer ter cripto na carteira, se você entender que a tese está mais clara na sua concepção, e por último, fazer o rebalanceamento, mas aumentar a assimetria dessa carteira fazendo uma diversificação. Não vejo outra alternativa, né? Sem dar nenhuma recomendação, estou traçando só aqui possíveis caminhos, tá? Não sei se o time quer complementar. Então, isso Renato. aí. Só, obviamente, tudo depende do seu percentual, do seu apetite de risco, né? E portfólio é uma arte, né? É, em relação aos outros ativos, a sua perspectiva para os outros ativos, né? Porque tem a questão relativa, tem a questão absoluta. E, obviamente, se você tem tolerância a uma volatilidade maior, entendendo, né? Por isso que a gente traz esse ponto aí, né? Que tem volatilidade aqui, faz parte, está diminuindo, mas ainda vai continuar tendo. Espere drawdowns, então o rebalanceamento, se né, bem feito, pode te ajudar. Mas não se esqueça, de novo, da visão de longo prazo, que a gente acha que isso aqui é a melhor classe de ativos do mundo hoje, nos próximos 10 anos, 5 anos, 10 anos. E eu acho, eu vou até fazer uma especulação aqui bold, né? Vai dar um couro no segundo colocado. Então, é, é, a gente está muito animado. Tem umas João, outras antes de perguntas passar, aqui, viu? O João ia eu falar só alguma vou. coisa. Deixa eu só dar um recado aqui. Eu vou botar o link da nossa comunidade aqui do WhatsApp no nosso chat. Tem bastante gente perguntando se pode receber essa apresentação aqui, esse deck, tá? Eu vou mandar, recebi alguns e-mails aqui para mandar, mas eu vou pegar o ok aqui do nosso compliance, do nosso jurídico. Se eu puder, eu vou mandar isso na nossa comunidade, tá? Mandar essa apresentação na nossa comunidade. Se eu puder fazer isso, eu envio por lá. E aí, de qualquer forma, quem se sentir confortável e quiser receber aí nossas atualizações periódicas, convite do call mensal, carta mensal do João, carta do CIO do Samir, a gente tem alimentado bastante aqui a comunidade que eu compartilhei aqui no chat com vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, sim, Ó, pergunta. a gente já tá aqui em cima do horário aqui, só porque o Álvaro É, perguntou se a gente tem planos de lançar um ETF na Bolsa dos Estados Unidos. A gente não tem planos, a gente já lançou. A gente já tem o nosso ETF lá de Bitcoin chamado DeFi, que foi lançado inclusive bem antes do IBIT da BlackRock. Mas então a gente já tem esse ETF lá. Quem acessa a Bolsa Americana, opera carteira internacional, pode comprar aí o DeFi da Hashdex. E fora isso, a gente está com um filing junto à SEC, né? A gente não pode falar muito a respeito, mas isso é uma informação pública que para a listagem do Nasdaq Crypto Index US, lá nos Estados Unidos também. Então, a resposta é que a gente já tem um de Bitcoin, vamos ter um de índice de cripto, se tudo der certo em breve. e só vou lembrar, assim como eu fiz no início, que todos os nossos produtos são dolarizados, tá? Então, você investir no BITH11 aqui no Brasil, você vai ver o preço cotado em reais, mas você vai estar se beneficiando, sim, da variação cambial quando ela acontece. Pessoal, para fechar aqui, bate-bola, jogo rápido. Produto envolvendo AI. E Lapenta, talvez você queira pegar essa aqui, comunicação do Fed, que teremos menos corte de juros americanos,
e a menor liquidez global, isso muda a tese daqui para frente do Bitcoin. Acho que em relação a AI, né, a gente tem, no Web 3.11 tem Near, é uma possível blockchain muito associada com AI, e eu sei que no Meta 11 tem lá agora o Echelon Prime, que eu sei que também surfa um pouco essa tese de AI. Mas são projetos ainda muito incipientes, suspeito que esbarrem ali nas nossas restrições, né, dos tokens estarem listados nas corretoras que a gente pode trabalhar e custodiados nos custodiantes que a gente pode trabalhar. Time, quer complementar? Sim. Adicionando, Renato, eu acho que é bom que você conectou com o Web 3.11, então eu já respondo as duas perguntas, até a do Marçal aqui também perguntando sobre o Web 3.11, né? Inteligência artificial também precisa de infraestrutura e quem comanda infraestrutura para aplicações diversas, que não só transferência de valor em cripto, são as plataformas de contratos inteligentes. O Web 3.11 ele te dá uma exposição, a última vez que eu chequei, talvez a 20, 22 tokens nativos, plataformas de contratos inteligentes, e no caso do Ethereum também algumas soluções de escalabilidade, como Arbitrum, Optimism. No passado já teve Polygon, hoje não mais, mas possivelmente no futuro pode voltar. Mas o ponto é que todo esse boom de AI, ele primeiro acontece aí no mundo centralizado, né? Todo mundo aqui, todos nós aqui já usamos o ChatGPT, muito provavelmente. E agora a gente tem esse boom de agentes autônomos que são nativos do ecossistema de cripto, né? Para quem está antenado aí no Twitter, já ouviu alguns agentes autônomos ou bots no Twitter, que tem aí centenas de milhares de seguidores e que já começam a fazer interações diretas com a blockchain de forma autônoma, lançadas pelas próprias comunidades e começar a gerar demanda, portanto, pelos tokens nativos dessas plataformas de contratos inteligentes. Então, eu diria, o Renato deu o exemplo de Near, né? Você pode imaginar também que Solana, sendo uma plataforma de alto desempenho dentro do mundo de criptoativos, ou talvez uma Layer 2, uma segunda camada de Ethereum, possam se beneficiar muito dessa nova onda de agentes de inteligência artificial. Isso é uma coisa que deve acontecer nos próximos anos, né? Na verdade, eu não acho que seja uma tendência que passe por agora e a gente não veja um desdobramento que seja um pouco mais de médio e longo prazo. E se isso de fato acontece, ou seja, a gente tem essa nova infraestrutura para qualquer tipo de aplicação sendo utilizada para AI, é de se imaginar que os tokens das plataformas de contratos inteligentes aí contemplados pelo Web 3.11 possam se beneficiar. Renato, acho que você está mudo. Rapidinho só. Perdão, Renato. não, perdão. Eu só ia falar que a gente já passou aqui um pouquinho do tempo, tá? O Gilmar pediu para botar lá na comunidade do WhatsApp os ETFs disponíveis, não tem problema nenhum, boto lá o link dos nossos ETFs atuais. No total são 7, né? São 7, e aqui no Brasil. E vou deixar vocês aí com o convite, né, de continuar acompanhando aí o nosso conteúdo, seja via comunidade do WhatsApp, seja qualquer rede social que vocês tenham acesso ou preferência. Se não, a área de RI também está à disposição, podem acessar a gente ali por e-mail ou pela comunidade. A gente está ali como administrador da comunidade, é o nosso contato, pode entrar em contato diretamente, tá, pessoal? Foi um prazer estar com vocês novamente e vamos aí acompanhar mais um ano de 2025 que siga na mesma direção de 2024. Time, alguma consideração final? Então, acho que é isso aí. Agradecer. Casa cheia, de novo. Vamos que vamos. Valeu, Ótimo ano pessoal. para Abraço. todos. Feliz Tchau, tchau. 2025.